mudanças no Bolsa Família e no FGTS, fomento ao empreendedorismo e modernização para o saneamento, além de metas para a redução da pobreza. Sim, é possível cuidar dos mais pobres sem gastar mais, e boas propostas para isso foram anunciadas essa semana no Congresso. Afinal de contas, o que é a agenda social? Eu sou Mano Ferreira, no final de uma gripe que tentou me derrubar, mas não conseguiu. Estou aqui de volta ao Livros de Notícia desta sexta-feira, 22 de novembro. De segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, trazemos os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Estamos há 6 anos com as contas no vermelho. Nesse período, a pobreza aumentou, a desigualdade também e o desemprego continua sendo a realidade para mais de 10 milhões de brasileiros. No meio desses graves problemas, a gente perdeu muito tempo. Vimos a política brasileira ser pautada por discussões bizarras e por trapalhadas da família Bolsonaro. Mas também avançamos, é preciso dizer, com temas difíceis da agenda econômica, como a reforma da Previdência, além da Lei da Liberdade Econômica, que diminuiu uma parte da burocracia para a criação de empregos. O país ainda começa a sentir os efeitos disso, mas ainda assim, enquanto país, a gente fez pouco ainda, no sentido de melhorar o apoio do Estado aos mais pobres. Essa semana, o Congresso deu um passo importante. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, liderou a apresentação da Agenda Social, um pacote de propostas em 5 eixos: distribuição de renda, incorporação dos beneficiários dos programas sociais no mercado de trabalho, incentivo à formalização dos empregos, expansão do serviço de saneamento básico e melhoria da gestão de políticas públicas. A agenda social foi elaborada por um grupo grande de deputados. Entre eles estão Tabata Amaral e Felipe Rigoni, do Movimento Acredito, e também o nosso associado Pedro Cunha Lima. Pedro é presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e dedica grande parte do seu mandato às políticas públicas para a primeira infância, quando a criança é mais novinha. Ele participou do lançamento da agenda e a gente vai ver uma parte do seu discurso. A gente vive um momento de país muito difícil, a gente tem feito um esforço imenso para consertar a nossa nação, consertar o nosso sistema tributário, consertar a nossa previdência, consertar a máquina pública, consertar as nossas leis trabalhistas, mas nada disso faz sentido se a gente não tiver a capacidade também de consertar o sistema, a engenharia que cuida das pessoas, que distribuem oportunidades. E aí eu celebro muito no corpo desse trabalho a presença da primeira infância. Uma ruína da nossa nação é colocar na mão do município o ente federativo mais fragilizado, sobretudo a parte educacional do começo da vida. Perceba que isso traz o caos para qualquer nação. É colocar a etapa mais delicada, mais sensível do nosso desenvolvimento na mão do ente federativo mais fragilizado. Portanto, que a gente possa ter a capacidade de distribuir oportunidades, de fazer com que as pessoas possam tocar o seu projeto de vida. E além de consertar tudo que vem tomando conta da pauta do nosso país, de previdência, de sistema tributário, de máquina pública, a gente possa olhar por principal, que é dar oportunidade às pessoas. Então, parabenizo o presidente Rodrigo Maia, que a gente possa fazer um trabalho em coletivo, que a gente possa ter a capacidade de união numa pauta que é importante para todos nós, que é comum a um desafio de nação. Vamos dedicar o nosso melhor para recuperar e consertar o nosso país. É muito importante a gente avançar no debate sobre os programas sociais. E aí tem uma questão de enquadramento. No lugar de ver esses programas como uma situação de dependência do Estado, a gente tem que pensar no sentido de criar um ciclo de libertação. O Estado pode dar a mão para quem está caído, ajudar a pessoa a levantar, mas não pode nunca querer
substituir as pernas das pessoas, né? Elas precisam andar por conta própria. Algumas das propostas da agenda social ainda vão ser detalhadas, mas a gente já consegue analisar algumas delas. Propostas para mudanças importantes, por exemplo, no Bolsa Família. A primeira é incluir o programa na Constituição. O argumento seria que pôr na Constituição transformaria o Bolsa Família numa política de Estado, não mais de governo, e isso acabaria o uso oportunista que o PT sempre fez. Eu acho esse argumento fraco. Acabar com o uso oportunista do Bolsa Família é muito mais uma questão de narrativa do que propriamente de uma questão constitucional. E melhorar o programa já ajuda, né, a dar mais elementos para esse discurso. Não tem que colocar na Constituição para isso. A gente tem uma cultura esquisita no Brasil de achar que tudo que é importante tem que estar na Constituição. Isso acaba criando uma burocracia a mais. Depois a gente reclama que o Supremo está se metendo em tudo, mas se tudo estiver na Constituição, vai estar tudo na esfera da interpretação do Supremo também. E aí também qualquer ajuste de melhoria no programa, como se está propondo agora, vai ter que passar por um processo muito mais complicado de emenda constitucional. Mas enfim, voltando às propostas. O projeto também ajusta critérios de pobreza e extrema pobreza. Aumenta os benefícios, acabando com o limite de filhos contemplados. Hoje, o Bolsa Família limita até 5 crianças que podem ser contempladas pelo benefício. Depois disso, ele continua o mesmo, independente do número de filhos na família, né? O projeto ajuda ainda criando um benefício para a primeira infância, um pagamento adicional de R$100 para as mulheres grávidas e para as crianças de até 6 anos de idade. Essas mudanças aumentam o custo do programa. Hoje, o Bolsa Família custa cerca de R$30 bilhões ao ano. Se as mudanças forem aprovadas, vai custar mais 10 bilhões. Há diversos estudos que mostram que o investimento na primeira infância é o que possui o melhor retorno entre todos. Quando a gente cuida bem das crianças, elas melhoram seu desempenho escolar, então isso na vida adulta se reverte em melhoria na produtividade, ou seja, elas vão trabalhar melhor, vão conseguir fazer mais com menos. Isso quer dizer mais capacidade de gerar renda, ou seja, no longo prazo, investir na primeira infância ajuda até a melhorar a economia, mas mais importante que isso, né, ela efetivamente ajuda a libertar a criança, para que ela não se torne depois um adulto dependente do governo. Ou seja, não há dúvida de que investir nas crianças é o melhor investimento em política pública. Mas tem um outro fato importante, que o investimento ser bom não cria automaticamente o dinheiro que precisa para investir nele, né? A grana tem que sair de algum lugar, e esse vai ser um debate importante. De onde vai sair esse dinheiro? A primeira ideia é que ele seja compensado com medidas como o congelamento do salário dos servidores públicos até que o governo consiga cumprir a chamada regra de ouro, né, que impede criar dívida para cobrir despesa corrente do dia a dia, como gasto com o salário do funcionário público. Vamos ouvir agora sobre isso a análise do economista Daniel Duque. Ele é pesquisador da FGV e da PUC-Rio, além de associado do Livros. Social lançado na Câmara recentemente, ele busca criar novos mecanismos de inclusão, de assegurar, né, uma proteção social mais efetiva para principalmente 3 categorias demográficas aí, que são mulheres, crianças e jovens. Que na verdade, se for analisar, né, a nossa Seguridade Social, a nossa Constituição, essas 3 categorias são as grandes esquecidas do orçamento público. E na verdade são os que mais precisam, né? A grande parte da pobreza no Brasil está concentrada nesses 3 grupos: mulheres, crianças e jovens ali de 18 a 24 anos. Quais são as principais mudanças aí, né? A gente tem uma melhoria do Bolsa Família focada realmente ali na primeira infância, botar nas mulheres, enfim, que vai ter um aumento do orçamento ali de 9 bilhões de reais por ano ali no orçamento. A gente tem também uma junção, uma integração entre jovem aprendiz e o ensino médio, para que vai permitir com que jovens que estão ali realmente já nos últimos anos do ensino básico consigam logo de cara pegar um primeiro trabalho. E além disso, a gente tem outras melhorias, como o bônus salarial, que começa a ficar progressivo. O FGTS vai ter uma complementação do governo federal a partir aí de até um salário mínimo e meio, e vai aumentar a liquidez do bem do FGTS, do próprio também do abono salarial, que vai cair em contra-cheque todo mês, ao invés de só no final do ano. Enfim, são realmente várias mudanças que aumentam a progressividade do Estado brasileiro. Ele é uma instituição que, pegando ali impostos e transferências
ele não redistribui muito a renda em relação ao mundo. Acho que tem países aí da América Latina, da OCDE, até da Ásia, enfim, que redistribui bem mais a renda do que a gente. Enfim, então essa nova mudança, esse conjunto de mudanças vai no sentido correto de adequar o Estado brasileiro a uma melhor capacidade de pegar a renda que existe pré-Estado, né, aquela que a gente chama de distribuição de mercado, e tornar ela mais equitativa, de fazer ela menos desigual, permitindo aí um país mais justo. A gente vai continuar acompanhando os próximos passos da agenda social. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder as notificações. Toda política pública precisa ser sempre avaliada pelos resultados, muito mais do que pelas intenções. O investimento em políticas públicas focalizadas e eficientes é importante porque pode aumentar a liberdade e o poder de escolha de quem mais precisa. Política social bem feita é aquela que não cria dependência do governo, pelo contrário, é aquela que liberta e ajuda as pessoas a desenvolver o seu potencial. Agora, vamos ver um pouco do que o Livres vem fazendo através dos nossos associados, lideranças e da bancada da Liberdade. Esse é o Giro Livres. Para o bem e para o mal, na democracia nós temos que seguir uma regra. Existe uma regra posta. Os deputados participam da eleição, se submetem à vontade popular, são eleitos ou não. Os que são eleitos têm o direito de falar. Nesse tempo em que cada deputado tem o direito de falar, os demais têm a obrigação de ouvir. Depois vai haver o espaço para que os outros possam colocar a sua opinião e a sua discordância. Para o bem e para o mal, essa é a regra da democracia. E quem agride essa regra, na minha visão, prega o fascismo. Então a gente precisa fazer aqui um exercício de respeito à democracia, entendo as reações, mas a gente precisa ter a capacidade de ouvir a palavra do deputado Carlos Jordi, que não está conseguindo terminar o seu legítimo tempo de liderança. Estamos aqui para lhe convidar para o primeiro Cidade Livres, amanhã às 19 horas, no Colégio Teorema. A gente vai estar falando sobre empreendedorismo e inovação como formas de resolver os problemas que as nossas cidades enfrentam em todo o país, inclusive aqui em Belém. Então amanhã tem a oportunidade de debater, falar sobre soluções para a nossa cidade. Então esperamos todos vocês. Venha ser livres. Bora ser livres com a gente. Pessoal, tem uma boa notícia para dar para vocês, falando sobre ICMS e substituição tributária, um tema que a gente trata desde o início do ano e tinha uma proposta clara para o governo: tornar opcional a base de cálculo definitiva da ST para que as empresas pudessem pagar como elas pagavam antigamente. E finalmente, eu acabei de sair de uma reunião aqui no Palácio Piratini, o governo anunciou que vai aderir a essa proposta e vai tornar opcional o ajuste da ST para todas as empresas que faturem menos de 78 milhões de reais por ano. É uma solução para o problema que vai abranger a imensa maioria das empresas, mas a gente nunca vai terminar de falar sobre a situação tributária, a gente vai continuar falando sobre impostos, sobre burocracia, e esse assunto demonstrou que o nosso trabalho valeu a pena e que a pressão valeu a pena, e agora esse assunto pelo menos vai ser resolvido, mas nós temos muito mais aí para continuar falando sobre o assunto. Esse foi o Livres Notícia desta sexta-feira. Como você sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã, aqui em youtube.com/livres, você fica por dentro dos principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Bom fim de semana e até segunda-feira.